mesmo, de pensar que eu sou filho de Deus, de que eu sou membro da igreja de Cristo, membro do corpo de Cristo, mas eu tenho medo de morrer. Eu sou filho de Deus, e eu falo da viva esperança de estar com Cristo, mas eu tenho medo de morrer. Eu não estou falando de nós deixarmos de usar máscara, já falei sobre isso aqui, até porque é uma questão legal, né? É uma questão de lei, né? Então temos que obedecer os nossos governos, porque não há instituição, não há governo que não tenha sido dado por Deus, né? Não há autoridade que não tenha sido dada por Deus. Então, por esse motivo nós usamos, e por esse motivo eu uso, mas não porque eu concordo com muita coisa, ou muito mais além disso. Eu não tenho medo algum de perder a minha vida, ou pelo menos não deveria ter. Por quê? Porque eu sei que a minha vida está com Cristo. E quantas coisas nós temos visto, irmãos, no sentido de nós vermos tanto medo, percebermos tanto medo de pessoas perderem a sua vida. Mas você não está com Cristo? Você não está com o Senhor? Você não é um salvo em Cristo Jesus? A vida deste homem que nós estamos, ou pelo menos mais da metade do livro dos Atos dos Apóstolos, é um livro onde eu não posso compreender ou imaginar o apóstolo Paulo se negando a ir àquele determinado lugar, ou ir àquela região porque lá tinha um vírus, ou lá tinha uma praga, e ele dizia, eu não vou lá. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ou eu estou vendo, ou eu estou fazendo a leitura errada desse livro, ou nós estamos muito aquém daquilo que Deus projetou para nós, daquilo que Deus estabeleceu para nós. E não é, vamos dizer, não é de surpreender isto, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias, o que é que iria caracterizar a igreja, senão apostasia, esse esfriamento, esta falta, na verdade, de compromisso muitas vezes, essa falta de ardor, esta falta de zelo para com as coisas de Deus, para com as coisas do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu penso que nós estamos chegando perto do fim da história da raça humana aqui nesta terra, o fim da história da experiência do homem aqui, a menos que nós estejamos errados no que diz respeito às profecias bíblicas e dos eventos que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para nós. Mas pastor, isso lá no ano de 1800 e tal, quando da Revolução Francesa, também eles falaram a mesma coisa. Eu sei que falaram, mas usando a própria palavra do apóstolo Paulo, porque a salvação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. E se isso é a verdade, nós estamos vendo o ser humano numa degradação tal, a sociedade numa degradação tal, que nós só podemos dizer assim, Cristo está perto de voltar, o Senhor está às portas de retornar, para nos levar consigo. Se estamos perto do fim, fica a pergunta, o que fazer então, perto do fim? O que fazer? Sigamos o padrão? Porque se nós, vamos brincar aqui com a coisa, porque se nós esmorecermos, porque se nós simplesmente largarmos, fizermos as coisas de qualquer modo, ou não nos preocuparmos, ou não formos zelosos, por exemplo, com a vida cristã, com a vida de santidade, afinal de contas isso é profético, Então alguém tem que ser menos santo, alguém tem que apostatar horas, porque é profético, senão Deus estará mentindo, não os seus, não os eleitos, porque o próprio apóstolo Paulo diz que Satanás levaria a todos, se não fossem os eleitos de Deus. Você é um eleito? Você é alguém que Deus já salvou para si, já chamou para si? Você é alguém cujo Espírito de Deus já está habitando em seu coração? Aí eu vou entender o seu medo, aí eu vou entender a apreensão, aí eu vou entender talvez a falta de compromisso, aí eu vou entender a apostasia. Mas se você já é um eleito de Deus, Cristo já transformou a sua vida, eu não posso compreender isso. Podemos conversar sobre isso no campo das ideias? Podemos divergir nos pensamentos ali, podemos, mas eu preciso ser demovido do meu pensamento com fatos, com argumentos reais, práticos, que mostrem isso. Porque o que eu tenho aqui são experiências de um homem que mesmo em risco da sua própria vida, ele permaneceu, e mesmo perto do fim da sua vida, ele permaneceu. Eu me lembro de um outro homem também, bíblico, lá, vamos ler antes Atos capítulo 28, que é o nosso texto base, Atos 28, versos 30 e 31,
Atos 28, versos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos um homem que já com certeza a sua idade está avançando. Este é um homem que foi perseguido, foi apedrejado, sofreu um naufrágio, ficou preso em Filipos, não é? Um homem que com certeza nas suas viagens talvez tenha ficado 1 noite, 2 noites sem dormir, porque ele vai falar sobre isso na segunda carta aos Coríntios. Ele vai falar dos açoites que ele recebeu, ele vai falar de todas as marcas que ele recebeu por conta da sua história, por pregar o Evangelho. Logo, é um homem cuja a sua capacidade, seu vigor físico já está debilitado com certeza. Já um homem, não posso precisar quantos anos tem a Paulo aqui, mas já não é o mesmo rapazinho que estava ali vendo Estevão ser apedrejado. Não é o mesmo homem que pegou e foi a caminho de Damasco com toda a sua força para perseguir a igreja de Deus. Não. No seu físico, com certeza, ele já tem algum resultado de toda a sua experiência e de toda a história de perseguição, fome e nudez e morte até. Há alguns teólogos que dizem que Paulo morreu, sim, e ele ressuscitou, não é? Por isso que ele teve aquela visão dos céus, porque ele realmente morreu, mas cabe discussão depois aí. Mas a coisa aqui é que ele era um homem sofrido, sim. Era um homem que viveu e estava experimentando os resultados de todo o sofrimento, mas ele permanecia pregando o Evangelho, ele permanecia falando do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de um outro homem, agora do Velho Testamento, lá em Josué capítulo 14, e vocês vão se lembrar também dele, que é Calebe, não é? Josué capítulo 14, a partir do versículo 7, nós temos ali um pequeno histórico da vida deste homem. Josué 14, verso 7, diz assim: Josué 14, a partir do versículo 7, vai dizer: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Verso 11: estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Vocês conseguem perceber o vigor de um homem? Vocês conseguem perceber aqui a força de um homem que olha para o Senhor Jesus Cristo, que olha para Deus, um homem que está focado não nas coisas desta terra, não preocupado apenas nas questões, nos problemas do dia a dia, mas a sua visão, o seu olhar está para Cristo. Nós cantamos há pouco, olhando para Cristo, né? Olhando para Cristo, cantamos, não? Grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano, é isso que nós queremos, um galardão soberano, não é? A nossa estada com o Senhor lá nos céus, é isso que nos dá vigor. Não, a questão aqui não é física, a questão aqui não é fazer halterofilismo, ir para a academia, essa não é a questão. A questão é onde está, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa.
O segredo está na nossa vida de piedade. Ou seja, o que é piedade? Essa consciência de que Deus está olhando para mim, agora nesse momento, e tudo o que eu quiser, tudo o que eu fizer, deve ser para Ele. Nós estávamos falando mais uma vez, citando a nossa escola dominical, falando sobre escatologia, sobre o tribunal de Cristo, que tanto eu quanto você, nós vamos ter que nos deparar com o Senhor Jesus Cristo, e vamos ter que dizer o que fizemos com o nosso corpo, bem ou mal, o que fizemos por meio do corpo. O que estamos fazendo? Ele vai dizer também, porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Não há nenhum problema em você ser sarado, ter um abdômen definido, nenhum problema nisso. Ser bom ali no esporte, ser hábil, não há nenhum problema nisso. Mas superior a isso, é o quanto eu estou hábil na minha percepção da vontade do Senhor, e de estar fazendo as coisas para o agrado de Deus, o agrado do Senhor Jesus Cristo, porque lá no tribunal de Cristo, quando nós nos apresentarmos diante dEle, aquilo que nós fizemos, e o que vai definir isto, é o que foi que eu fiz para mim mesmo, o que foi que eu fiz para satisfazer as minhas próprias vontades, o meu próprio ego, o meu próprio eu, ou eu fiz para o Senhor Jesus Cristo. Ouro, prata ou pedras preciosas, isso, quando o fogo depurar, quando o fogo provar isso vai permanecer. Agora, se for madeira fenopalha, ou seja, eu fiz para mim mesmo, eu fiz para a minha própria glória, isso vai ser queimado, não vai sobrar nada. A grande questão aqui é o que estamos fazendo, e percebemos que Caleb foi este homem que tinha essa força, porque ele tinha essa comunhão com o Senhor, era um homem forte, mesmo com 85 anos, e mais uma vez dizemos, não estamos falando de questões físicas aqui, estamos falando da nossa mente, onde ela está, estamos falando da nossa visão, do foco, para onde estamos olhando, o que é que te chama a atenção neste mundo, o que é que te chama a atenção nesse tempo que estamos aqui? E perceba aqui no versículo 30 e 31, Paulo então, ele está ali na sua casa, nós falamos sobre o naufrágio que ele sofreu, e depois então pararam na ilha de Malta, e tiveram aquele tempo ali, e aí então eles seguiram viagem. Depois da ilha de Malta, aqueles nativos deram para eles suprimentos, para eles seguirem viagem até Roma, e o que aconteceu? Eles seguiram até Roma, mas aí então eles chegam em Roma, e Paulo fica numa casa, e naquela casa que ele mesmo alugou, estava ali já por 2 anos trabalhando e servindo. Irmãos, o que fazer? Paulo estava perto do fim, podemos por assim dizer, perto do fim da sua vida. Historicamente se diz que ele foi solto, mas depois foi preso de novo em Roma, e é onde ele veio a morrer, não é? Decapitado que foi. Isso a história conta, mas nós não temos aqui no relato de Lucas o final da vida de Paulo. E na verdade nós temos um relato que parece que ele é truncado, ele termina abruptamente, não se sabe exatamente por quê, se terminou desta forma, este livro tão maravilhoso, que conta a história do início da igreja cristã. Mas o que nós podemos perceber, terminando o nosso tempo aqui, é que este homem, mesmo no final da sua vida, não sabemos quantos anos mais ele ficou ainda vivo, não sabemos quanto tempo mais ele ficou sem o julgamento do Império Romano, ou dos próprios judeus sobre ele. Mas uma coisa nós entendemos através da vida deste homem, é que apesar de tudo isso, estar perto do fim da sua vida, apesar de nós estarmos no final da vida da igreja nesta terra, pelo menos eu creio, eu não sei você, mesmo estando no fim, mesmo estando vivendo em tempos onde parece que o mal vai prevalecer sobre o bem, Paulo continua encontrando formas de ser bênção. Paulo continua encontrando formas de ser bênção. Irmãos, Paulo poderia ter olhado para a vida dele, Paulo poderia olhar para trás, passei em Atenas, preguei, passei em Bereia, preguei, pessoas se converteram, alguns zombaram, outros não, passei em Tessalônica, olha, em Malta, acabamos de passar em Malta, uma cobra me picou e nada aconteceu.
sabe de uma coisa? Eu vou parar por aqui. Chegamos em Roma já, se eu for preso ou não for, tudo bem, afinal de contas, o centurião me liberou uma casa. Se você olhar no versículo 16, capítulo 28, versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Percebam que Paulo pôde alugar uma casa e morar por sua própria conta ali em Roma. Mas que prisão é essa? Então eu estou tranquilo aqui. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha renda, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Estamos perto do fim mesmo. Vamos parar por aqui? Vamos deixar só a coisa correr e empurrar com a barriga? Meus filhos já estão criados, por que se preocupar com toda essa coisa? E ele tinha o apreço dos irmãos. Eu sou um cara legal, uma boa pessoa. Perceba, por exemplo, no versículo 16, não é? Quando nós, versículo 14, vamos ler o 11 até o 14. Ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernária na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Nós falamos sobre isso semana passada. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde bordejando chegamos a Régio. Então o navio foi passando de cidade em cidade. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli. E lá em Putéoli, então, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Perceba que Paulo ainda tinha a simpatia de irmãos, não é? Que queriam que ele ficasse, não somente ele, mas todos que estavam ali com eles, né? Queriam que ele ficasse com eles, não é? E aí no versículo 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ou seja, Paulo tinha a companhia de irmãos ali que amavam esse homem. Chegou em Roma, ele tinha uma casa alugada para ele. Ele não tinha que ir para a cadeia, ficar com a corrente nos pés, nada disso. Estava tranquilo. Ele podia olhar para trás e dizer: eu já fiz, Senhor, a minha parte, beleza? E talvez ter falado aqui aquele versículo, né, de Hebreus: combati o bom Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Cheguei em Roma, eu vou só arrumar minha casa agora, dar uma pintura nela aqui, porque, né, tirar as paranhas, né, né, arrumar a minha sala, o meu quarto, meu escritório, ali botar um Wi-Fi legal da hora e parar por aqui, né? Não, Paulo não podia, porque ele precisava ser bênção. Ele precisava continuar sendo vaso de bênção. Paulo precisava continuar servindo ao Senhor. E é esta a diferença que vai fazer entre um servo de Deus e aquele que talvez está pensando em ser, ou deseja ser, ou acha que é. Me perdoe se eu estou sendo duro, mas essa é a grande realidade. Nós não fomos chamados para ficar parados. Mesmo no tempo do fim, mesmo quando a minha vida está chegando ao fim, mesmo que a história da igreja aqui nesta terra esteja terminando, nós continuamos sendo bênçãos, ou devemos continuar sendo bênçãos, nós continuamos sendo vasos nas mãos do Senhor. Se talvez você não estiver, essa palavra é dura, eu sei, mas se talvez você não estiver, se você não conseguir olhar para a história da sua vida e perceber o que bênção você está sendo, como que Deus está usando você na história da igreja, eu aconselho que você pare. Eu desafio você a parar agora e desafio você a considerar a sua própria vida e olhar: Senhor, onde eu estou? Senhor, aonde de fato eu estou? Eu estou no Senhor ou eu estou dentro de uma própria ideia pessoal de vida cristã? Aonde eu estou realmente? Isto é luta, irmãos. Isto é luta terrível. Estava conversando com alguns alunos esta semana, e é interessante que eles chegam assim, sentam: ô professor, e aí professor, e adolescente, né, e conversa, e gosta de trocar ideia, e gosta de perguntar sobre várias coisas, e a gente, né, conversa sobre várias coisas. E tinha um rapaz ali, você olha assim para o cara e fala: esse cara vai na igreja, né? E eu perguntei para ele: você vai na igreja? Só o nome já denota, já denuncia, Miqueias, né? Só o nome já denuncia, que é nome bíblico, né? Aí você joga, às vezes não necessariamente, né? Miqueias, mas o jeitão, você descobre, você vê: não, eu vou na igreja e tal. E aí um outro estava aqui, eu comecei a falar sobre igreja, assim rápido, no momento que eles estavam ali meio, né, estava esperando na verdade o sinal tocar. Aí um falou uma coisa, outro falou outra, mas daqui a pouco já saiu, já foi para o outro lado, acabou.
Acabou a reunião, acabou a aglomeração, né? Se você quiser acabar com uma aglomeração, é só começar a falar sobre assuntos espirituais, porque isso é luta, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, neste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais desse mundo tenebroso. Estava muito gostosa a conversa. No momento que você começa a falar sobre a palavra, e você começa a colocar a verdade ali, aí começa a incomodar, mesmo sendo ainda novos, não tendo tanta malícia, não é, para as questões gerais da vida, começa a se incomodar, porque incomoda, porque é uma luta espiritual. E percebam, Paulo continuava sendo, ou buscando formas de ser bênçãos, a despeito das condições cômodas que ele poderia estar vivendo, ou buscar viver. E no versículo 17 vai dizer, 3 dias depois, ele não ficou muito tempo ali na casa, ele chegou, arrumou com certeza a escrivaninha dele, a mesa, a cozinha e tal, beleza, 3 dias depois, ele convoca os principais judeus, olha, eu quero vocês aqui, porque eu quero tratar de uma situação. Ele não queria tratar de situação nenhuma, irmãos, ele queria pregar o evangelho, era isso que ele queria. Ele queria ir a Roma, e como ele sempre fez, primeiro aos judeus, depois aos gentios, né? E ele então, como é que eu vou fazer? Eu não posso, na verdade estou na minha casa, mas eu estou preso, eu vou chamar esses caras aqui, eu tenho direito, eu estou preso, na verdade eu sou um prisioneiro, eu quero chamá-los aqui, e foi isso que ele fez. 3 dias depois, ele tinha essa carta na manga, e no versículo 17 então vai dizer, ele vai mostrar toda a situação, que ele estava ali de forma injusta, e aqueles homens chegam, né, ali no versículo 23, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, percebam, em 15 minutos ele conversou com eles, falou, olha, está resolvido o nosso problema, né? Vou para casa, vocês dão uma força lá para mim, para ver se vocês conseguem me soltar aí, tá bom? Não, desde manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Ele não procurava ser liberto daquelas cadeias, irmão. Ele não procurava liberdade, ele não procurava inocência, ou que se reconhecesse a sua inocência. O que ele queria era uma oportunidade para falar de Jesus, para falar de Cristo àqueles homens, mesmo no fim da sua vida. O que devemos fazer no final da nossa história aqui como igreja? Pensando ou partindo do princípio que a história da igreja está por findar, que Cristo logo volta, o que nós temos que fazer? Continuar falando do Senhor, procurar ser bênçãos, encontrar aquelas formas que nós temos, puxando da nossa mente e do nosso raciocínio, a inteligência que Deus nos deu, para que nós possamos, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser bênção? E focar nisso, e caminhar nisso. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, né? Não é isso que Pedro vai falar? As coisas que valem, elas precisam ser buscadas. O autor de Hebreus também vai dizer que devemos buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, deve ser buscado. Portanto, eu devo colocar isso como prioridade na minha vida. Mas pastor, eu não fui chamado para ser evangelista. Eu sei, talvez eu sei, é possível que nem todos aqui sejamos evangelistas, mas não precisamos falar especificamente sobre evangelho. Vamos falar sobre vida de santidade, vamos falar sobre compromisso, vamos falar sobre maturidade cristã, vamos falar sobre conhecimento bíblico, vamos falar sobre envolvimento na obra do Senhor, vamos falar sobre a minha presença na igreja, vamos falar sobre, pastor, mas o fato de ser, nós temos esse problema, né? O fato de eu estar na igreja não significa que, eu sei disso, mas às vezes nós confundimos isso, nós confundimos essa coisa. O fato de eu não estar na igreja, sim, eu creio e afirmo, não significa que eu sou salvo porque eu estou aqui, é claro que não, mas a grande questão é a seguinte: se eu sou um salvo, eu quero estar ali, eu quero estar com pessoas que falam a mesma língua que eu,
Se eu sou um salvo, eu passo a minha semana e eu não vejo a hora de chegar junto àqueles irmãos, de cantar aqueles coros, de adorar ao Senhor. Eu não vejo a hora de chegar na igreja e compartilhar com os meus irmãos a respeito de coisas que Deus fez comigo. Eu não vejo a hora de chegar ali naquele momento que nós já, em comum acordo, nós já combinamos que aquele seria o nosso horário de comunhão. Eu não vejo a hora de ajudar no louvor, de tocar um instrumento. Eu não vejo a hora de chegar ali e ouvir da palavra. Eu não vejo a hora de chegar ali e aprender daquele estudo. O pastor agora vai falar sobre dons. Eu quero saber mais sobre dons. Talvez eu não vou concordar com o pastor, eu vou trazer uma palavra até para confrontar o pastor, para que ele possa me explicar. E se o pastor estiver errado, eu quero ser uma bênção na vida do pastor. Eu quero aprender esse instrumento musical. Eu quero ser útil na vida da igreja. O cristão pensa assim. O cristão não se acomoda na sua casa, mesmo no fim da sua vida. Ele não pode, porque o Espírito Santo não deixa, porque o Espírito Santo é vida. Como está a minha vida pessoal? A minha vida de santidade, como está? Eu preciso lutar contra as minhas fraquezas, os meus vícios. Eu preciso lutar contra a minha própria ignorância. Eu preciso lutar contra mim mesmo. Eu preciso buscar. Eu preciso encontrar em Deus que forma. Eu preciso acionar na minha vida, na vida prática, para que eu possa deixar isto. Eu preciso entender que maneira eu posso agir para que esta coisa deixe de ser uma prática na minha vida. Como está a minha família? Está bem? Estamos legal? Estamos todos servindo ao Senhor? O que é que eu preciso fazer, Senhor? Como pai de família, como mãe? Não é ficando em casa que vai resolver. Não é. Não estou falando sobre evangelismo. Estou falando sobre vida cristã um todo. Eu sei, mais uma vez eu digo, o fato de não estar na igreja não significa que eu sou menos espiritual do que outro. Existem momentos, situações, existem justificativas plausíveis, que muitas vezes não conseguimos chegar, eu entendo tudo isso, mas eu não estou falando para vocês, irmãos, eu estou falando para mim. Pode parecer aqui um pouco de demagogo a coisa, né? Não, eu estou falando para mim, porque eu me conheço e Deus me conhece, Ele sabe quem é que está aqui. Ou vocês acham que eu não preferia, como homem que sou, estar talvez lá em casa, no sofá, como homem? Era isso que eu queria fazer. Queria estar passeando, talvez numa praia. Seria hipocrisia se eu dissesse diferente. Mas o Espírito Santo que habita em mim diz não. O que você tem que fazer é estar lá, porque eu te chamei para isso. E cada cristão, Deus chamou você para um propósito, para um fim, para realizar uma obra. Portanto, o que fazer perto do fim? Continuemos sendo bênçãos. Há muita coisa para fazer. Eu não estou falando em quantidade. Não estou falando de sermos evangelistas e que todo mundo vai nos conhecer, assim como Paulo, não estou falando disso. Eu estou falando dessas coisas particulares, pessoais, que começam na nossa própria vida. Neste homem que aqui está, que você sabe, você se conhece as suas fraquezas. Você, sua família, seu círculo de amigos. Estamos perto do fim, eu creio, mas em nenhum momento está liberado a nós de relaxarmos na vida cristã. Não está liberado em nenhum momento da nossa vida que nós levemos ou caminhemos ou conduzamos a nossa vida cristã de forma relapsa. É zelo e compromisso e vida cristã constante nesta luta do dia a dia. Não somente isto, no final da vida é importante, mesmo no final da nossa história aqui, continuar observando a fidelidade à palavra. Eu não sei, parece que Paulo não aprendeu, Eita, esse Paulo não tem jeito, E ele vai lá e chama os homens, e os homens vêm, e não foi pouco não,
No versículo 23, nós já lemos, né, mas vai dizer que eles vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. E ele começa então a fazer uma exposição de manhã até a tarde sobre Cristo Jesus, e ele prega Cristo. E no versículo 24, percebam, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, mas Paulo já viveu isso. E pela graça de Deus, Paulo vai dizer o seguinte: bom, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu preguei o evangelho, né? Agora eu vou dar uma sossegada aqui, porque afinal de contas, se eu ficar apertando esses caras aí, né, o que vai acontecer? Eu só vou piorar a minha situação, né? Não, olha, beleza, você aceitou, irmãos, obrigado, então você, irmãos, amanhã, então, chega aí, escola dominical, né, vamos nos reunir, quem pode cantar, você toca violão, você chega aí para nós, né, você, quem sabe, toca o piano, né, vamos fazer um culto nós aqui, vocês não acreditaram, beleza, mas respeito vocês também, tá? Também respeito vocês, se quiser chegar, fazer uma visita, vem aí. Foi isso não, Paulo não aprende, esse homem não aprende, ele não consegue entender a política da boa vizinhança. Quando esses homens saem, ou antes de sair, versículo 25 vai dizer, e havendo discordância entre eles, os judeus que foram ouvir Paulo, despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Perceba o que Paulo disse, bem tranquilo, de forma bem amistosa, né? Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Paulo vai ofender o pai deles, chega judeu, Paulo, na sua loucura, começa a ofender o pai dos homens que chegaram na casa dele. O Paulo está guardado, está na casa dele mesmo, né? É folgado Paulo, né? Vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Paulo, você podia terminar com a cereja do bolo, rapaz. Vocês chamam os caras de coração duro, olha lá, o coração deste povo se tornou endurecido, verso 27, chamou eles de surdos, com os ouvidos ouviram tardiamente, chamaram eles de cego, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Mas esta é a verdade, o que Paulo falou, não falou nada além da verdade. A verdade, irmãos, ela não pode ser adoçada com o açúcar do contexto social atual. Ela não pode ser adornada com os costumes da época. A verdade é a verdade. Você tem a Cristo? Você serve a Cristo? Cristo é Senhor da sua vida? Amém. Não é? Seu coração é duro. Você está cego para a verdade. Você está surdo. E eu vou te dizer mais, você não tem a salvação. Você, se morrer hoje, você está indo para o inferno. Esta é a verdade pura e simples. Cristo é Senhor da sua vida. Isso está sendo mostrado através das bênçãos que você tem sido aqui nesta terra. Você pode olhar para trás e ver o quanto Deus está te usando, e eu não estou percebendo, não estou falando em quantidade não, eu não estou falando de quantas curtidas tem o seu Facebook, pela pregação que você trouxe, pelo número de almas que você conquistou, não estou falando disso, eu estou falando de vida com Cristo, eu estou falando de maturidade cristã, eu estou falando de santidade de vida, eu estou falando de se apartar deste mundo, eu estou falando de olhar para as coisas que este mundo faz e sentir nojo disso, é disso que eu estou falando. Se nós temos prazer no que nós estamos vendo neste mundo, alguma coisa está errada conosco, se dizemos que somos cristãos. É preciso parar, mais uma vez eu repito, e mais uma vez eu desafio, é preciso parar agora e dizer, Senhor, onde é que eu estou? Eu quero a tua salvação, eu quero a salvação em Cristo Jesus. Eu não estou falando, irmãos, de roupas, ok? Não estou falando eu estou falando de vida cristã, de relacionamento com Deus, que vai se mostrar na nossa vida diária. E Paulo segue. Sabe por que a coisa aqui é tão dura para Paulo? Ou para aqueles homens que estão ouvindo? Porque esse texto que Paulo traz é o texto de Isaías. Isaías capítulo 6, é um texto bem conhecido de nós todos. Isaías capítulo 6,
versículo 9 e 10. E Isaías vai dizer essas mesmas palavras. Vamos ler o texto de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Perceba que aqui é a palavra de Isaías que Paulo vai pegar emprestado para dizer àqueles homens, mas é a mesma palavra que Isaías fala ao povo de Israel. Mas qual é o contexto aqui? Se nós olharmos o contexto aqui, está falando de um tempo, num momento, numa experiência que Isaías teve ali no templo, quando ele, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É a visão que Isaías está tendo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí então Isaías vai começando a narrar sobre essa experiência. E então no versículo 5, Isaías então disse: eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está tendo essa visão, Paulo não. Quem está tendo essa visão é Isaías, não Paulo. Que autoridade, Paulo, você tem para tomar as palavras de Isaías e colocar na sua boca como se fosse você que está falando? Isaías é o nosso profeta. Isaías é o profeta que Deus enviou aos nossos pais. Isaías, sim, confirmadamente era um homem de Deus. E você, Paulo? E versículo 8, então: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba que Paulo está usando as mesmas palavras de um homem chamado diretamente por Deus, e ele mesmo se oferecendo a servir ao Senhor. E com certeza aqueles homens, que petulância, Paulo, que petulância sua se colocar na mesma posição de Isaías, o nosso profeta. Não pensemos nós que servimos ao Senhor, ao terminarmos este livro, no final da história da igreja cristã aqui nessa terra, ou até que no final da nossa vida, não haverá controvérsias quando nós falarmos a verdade. Como eu disse, uma verdade adocicada com o contexto social atual, tranquilo, essa verdade vai passar, que não é verdade, essa palavra vai ser aceita e todo mundo vai aplaudir. Agora, quando a palavra da verdade é falada, e quando coloca o homem no seu próprio lugar, de pecador, necessitado de Deus, da salvação em Cristo Jesus, isso não será aceito. Alguns crerão, e amém, porque alguns crerão, alguns entenderão. E sabe quem foi enviado para falar isso? O pastor, você, cujo Espírito Santo, Deus já tocou, com o Espírito Santo, já tocou com brasa viva na sua boca. Você tem a Cristo? Diz ali Isaías que o anjo, o querubim, pegou da brasa ali e tocou com a sua língua para purificar a sua boca. Você pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, a viver uma vida santa dentro da minha família, junto ao meu esposo, junto à minha esposa, junto aos meus filhos, às minhas filhas, junto ao lugar onde eu trabalho. Eis-me aqui, Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para pregar essa palavra, para pregar esta verdade, para dizer assim como Isaías disse, assim como Paulo está dizendo: eis-me aqui, eu sou um profeta do Senhor, eu sou um enviado do Senhor, e você também é, eu também sou. Mesmo no final da nossa vida, viver para Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque mesmo que haja contradições, haverá também aqueles que vão ouvir e vão aceitar. Enquanto estivermos vivendo esta terra, essa vida, pensando apenas em nós, pensando apenas no quanto eu vou ganhar no final do mês, pensando apenas no que eu vou conquistar aqui nessa terra, é uma vida que é preciso ganharmos, é preciso trabalharmos, mas se o nosso foco é só esse, vai chegar um momento que o meu vigor vai se acabar. Vai chegar um momento em que toda a minha força, eu não terei mais força para fazer nada, e mesmo que eu faça, tudo o que eu fizer ficará aqui, mas aquilo que resta para nós é vivermos para servir ao Senhor,
e acumularmos tesouro lá nos céus, porque somos cidadãos dos céus e não cidadãos aqui desta terra. Porque o segredo está em viver para o Senhor e sermos bênçãos no sentido de que outras pessoas possam conhecer a Cristo através de nós. E Paulo vai falar isso no final do texto aqui, quando ele diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, versículo 30, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem vergonha, sem nenhum tipo de fraqueza ou cansaço, mas com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que legal, Paulo montou o seminário? Não, claro que não. Não tem nada com o seminário. Eu penso que o que está acontecendo aqui é que Paulo está dizendo, como ele disse lá no capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Gálatas 4, 19. E esse é o trabalho, esta é a obra, este é o serviço. Gálatas 4, 19 vai dizer assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu posso passar 4 anos, 5 anos, 6 anos num seminário, e mesmo assim, nem mesmo ser um cristão. Eu estou dizendo isso com propriedade, porque a gente conhece certas pessoas que passaram pelo seminário, concluíram, são bacharel em teologia, e se você me perguntar: pastor, aquela pessoa é salva? Eu vou dizer: olha, eu não sou o Espírito Santo, claro que não, mas pelo fruto o conhecereis. E para mim será uma surpresa vê-lo na glória. Para mim será uma surpresa vê-lo na glória, por causa das suas obras, não porque eu tenha a condição de julgar ou condenar este ou aquele, mas julgando pela reta justiça, como disse Jesus, não creio. O seminário não faz ninguém salvo, ensinar sobre Jesus não salva ninguém, mas como Paulo diz, até ser Cristo formado em vós, até que eu possa perceber Cristo em você, até que Cristo realmente possa transformar a sua vida, até que Cristo realmente possa ser Senhor da sua vida. É para isto que eu labuto, Paulo vai dizer, é para isto que eu trabalho, é para isto que Paulo trabalhava, ele se afadigava constantemente, para que Cristo não fosse apenas um tema teórico no coração daquelas pessoas, Cristo não fosse apenas mais uma denominação, Cristo não fosse apenas mais uma religião que eu frequento, não, Cristo seja a minha vida, Cristo em vós, a esperança da glória. Pelo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o objetivo. Portanto, depois de ser bênçãos, depois de permanecer firme à palavra, fidelidade à verdade, porque alguns vão rejeitar, mas alguns vão crer, mas continuar sendo bênçãos, trabalhando para que Cristo seja formado no coração de cada um de nós. Você ser bênção para que Cristo seja formado no coração dos seus filhos, do seu esposo que talvez ainda não é cristão, da sua esposa que ainda não é cristã, do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo, daquela pessoa que está com você, que convive com você no seu trabalho. Esse é o seu trabalho, este é o meu trabalho. E aí então, quando terminar tudo isso, aí sim nós podemos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, no final deste estudo, deste livro, eu não posso ruborizar-me ou deixar de ruborizar-me, ou ficar vermelho, por ver o que era aquilo que aqueles homens viviam, o que foi que eles viveram, e o que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos fazendo, e dizemos ainda, eu digo ainda que sou detentor da herança, sim eu sei, eu sou por Cristo Jesus, não por mim mesmo, mas aonde está esse Senhor que não me transforma? Alguém disse certa vez: você é tão santo quanto você deseja ser. Não são as reuniões, eu já tenho falado isso, não são quantas reuniões nós fazemos, não é o encontro de senhoras, não é o encontro de homens, não é o encontro de jovens, você pode ter toda a programação que você tiver, essa não é a questão, é o quanto você gasta com o Senhor Jesus Cristo na sua casa. Nós vamos ter daqui a pouco uma reunião de homens lá na casa do irmão Moacir, amém por isso, que gostoso, sentar ali, comer um churrasco, ó Senhor, que coisa boa, obrigado, apesar do preço da carne, mas a gente pode pensar em fazer um churrasco, né irmão? Carvão a gente tem, mas se não se transformar em prática,
É só conversa furada. É só papo furado. Se aquilo que nós conversarmos não se transformar em vida prática, joga no lixo, porque para nada serve. Deus não nos chamou para ficar de papo furado, de conversinha. Deus nos chamou para agir, para trabalhar, para servir, para que Cristo seja formado em nós. Se não for isso, eu não sou parceiro. Mas que o Senhor nos abençoe, para que no final desta carta, desse livro, nós possamos perceber aonde estamos e aonde queremos chegar, e aonde Deus deseja que cheguemos, e que essa igreja possa crescer, mesmo no final, penso eu, na história da raça humana aqui nessa terra, mas que o nosso vigor seja como o de Paulo, seja como o de Caleb, e que possamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mais uma vez te agradecendo pela vida do apóstolo Paulo, e de todos os outros que estavam com ele, dos seus amigos, fiéis, cooperadores de ministério, Timóteo, Silas, o próprio Marcos, o próprio Barnabé. Tivemos a experiência de Pedro, de João, de Tiago, de Filipe. Ó Deus, homens que o Senhor usou maravilhosamente, igrejas, irmãos que talvez não sabemos, com certeza não sabemos o nome, irmãos anônimos que fizeram parte dessa história aqui, mas que servem de exemplo para nós, aquela igreja tão amada, a igreja primitiva, que serve para nós de exemplo para sabermos onde estamos, que serve de modelo para nós, para sabermos o que precisamos fazer, qual é o teu padrão para as nossas vidas, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o seu desejo, a sua vontade, a pessoa do Espírito Santo no seu poder, quer realizar as mesmas coisas nos nossos dias hoje, fazer-nos bênçãos nas tuas mãos. Ó Senhor, não sabemos ainda quanto tempo temos aqui nesta terra, mas ó Deus, eu rogo ao Senhor, que a partir de mim o Senhor trabalhe no meu coração, e faça de mim sim um vaso de bênção, e com alegria, com vigor, com força, entusiasmo, prazer, eu possa estar servindo ao Senhor, falando de Ti, e buscando esta santidade, este compromisso, esse zelo real para contigo. Muito obrigado, Deus, por este livro tão precioso, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada irmão que aqui chegou, e pôde compartilhar conosco, a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós, com cada família aqui representada, e possamos sim, Senhor, iniciar essa semana prontos a servir ao Senhor, e colocar as nossas vidas ao Teu dispor, colocar as nossas vidas ao Teu senhorio, para fazermos conforme a Tua vontade. Muito obrigado também, abençoe a Deus aqueles que não chegaram, abençoe aqueles que porventura estão viajando, algum motivo os impediu de chegar aqui, esteja também visitando-os nesse momento, alcançando esses lares também, a Tua bênção, o Teu favor, Tua segurança e proteção. Nós oramos ao Pai por essa semana que se inicia, que em tudo o Senhor nos conduza de acordo com o Teu querer, e que apesar das dificuldades e lutas, seja nas adversidades ou nas vitórias, nós possamos glorificar ao Senhor, porque sabemos que estamos servindo a Ti e fazemos parte da Tua família e do Teu reino. Muito obrigado, Deus, nós oramos e pedimos também, se por acaso alguém ainda aqui nesse lugar, nesta noite, nesse momento, ainda não tem certeza da sua salvação, que possa, ó Deus, tomar uma decisão ao lado de Cristo ainda esta noite, possa deixar, ó Deus, o Teu Santo Espírito falar, e os seus olhos verem, seus ouvidos ouvirem a Tua palavra de beleza, a Tua palavra de doçura do Teu Evangelho, do Teu Filho Jesus Cristo, e ó Deus, amolece o seu coração, para que ele possa receber a Cristo como Senhor da sua vida. Muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos e pedimos isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.